No entorno do Córrego da Prainha, surgiram as primeiras vias urbanas de Cuiabá, ainda no início da corrida pelo ouro. Mais de 300 anos depois, parte da memória arquitetônica do centro histórico ainda resiste ao tempo e principalmente ao abandono. Em Cuiabá é uma coisa importantíssima que nós ainda temos no centro o traçado do século XVIII, né? Então, se não foi possível preservar muitos imóveis que já foram destruídos, mas o compromisso de preservar o traçado. Essa região foi tombada definitivamente como patrimônio histórico de Cuiabá no início da década de 1990. São pouco mais de 14 hectares em uma área que abarca cerca de 400 edificações remanescentes dos séculos 18, 19 e 20. Diante dos inúmeros desafios para a preservação dessa região, algumas iniciativas fazem a diferença. Esse imóvel aqui no Centro Histórico de Cuiabá foi construído há mais de 150 anos e acaba de passar por uma reforma. Durante esse processo, a proprietária decidiu elaborar um projeto para mostrar como funciona o passo a passo desse tipo de intervenção e, quem sabe assim, incentivar outras ações como essa. A gente se deu conta que tinha um material muito interessante e que precisava ser compartilhado, né? Compartilhar essa nossa experiência de recuperação dessa casa, um imóvel tombado, uma casa do século XVIII. Tudo que pode ser mantido no lugar, tudo que tem condição de ser preservado, a gente preserva. Essa exposição se chama Memória de um Restauro, né? Que a gente montou e está lá na casa. Infelizmente a gente está ainda com dificuldades para abrir em função da pandemia, mas a gente vai abrir essa exposição tão logo a situação sanitária nos permita. A preservação ela necessita do uso, então a gente faz esse papel, a gente faz esse trabalho de trazer esse imóvel e o valor histórico dele para o uso contemporâneo, né? Esse outro casarão centenário foi completamente revitalizado e, o mais importante, suas características originais foram preservadas. A partir do casarão eu fui descobrindo dentro dele que ele te mostra todo o entorno, toda a parte alta da cidade, todas as torres das igrejas. E isso foi uma das coisas que foi emocionando a gente. A partir disso, desse visual que a gente tem de dentro do casarão, a gente quis colocar o casarão para as pessoas conhecerem e entenderem o que é o centro da cidade. Por trás desses tapumes está o que restou da Casa de Bem-Bem. O casarão do século XIX, em estilo colonial, tornou-se um dos mais tradicionais de Cuiabá. Além da preservação do patrimônio material representado pelo imóvel, o resgate do patrimônio imaterial é de grande relevância. E é justamente essa a proposta do projeto Encaixotando Memórias de Bem-Bem. O teatro de lambe-lambe, ele é uma forma de teatro de forma animada, onde basicamente a gente conta uma história dentro de uma caixa e tem um espectador por vez. A história é contada quase como um segredo, de uma pessoa por vez. E ali dentro, o projeto Encaixotando Histórias de Bem-Bem vai estar trazendo pequenas cenas do cotidiano e das histórias coletadas de uma casa tão maravilhosa e saudosa que é a Casa de Bem-Bem, em Onhã de Manduca. Entre tantos exemplos de pessoas que se dedicam a preservar a memória de Cuiabá, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do seu Odenir. Nascido e criado em uma das casas mais antigas da cidade, ele decidiu transformar esse imóvel, que hoje está completamente restaurado, em um local para a realização de eventos. Em 59 nasci aqui, meus pais adquiriram o imóvel no meado dos anos 50 e nas voltas que a vida dá, ela ficou para mim. E ela estava em estado deplorável, estava bem prejudicada, e quando começamos a reforma é que fui observar que tratava-se de um lugar realmente histórico, em virtude das características construtivas da casa, onde a gente vê as paredes de taipa,
o pé direito usando para ficar mais alto, usando os tijolos de adobe. É uma típica casa cuiabana, com objetos de uso da época. E é muito importante que, de alguma forma, a população se sinta representada nessa revitalização e deseje, né, preservar. Bom, eu acho que a ocupação do centro histórico é uma contribuição. Você vai transformando junto com isso o entorno, né? Ocupando e mostrando para as pessoas a beleza desses casarões. Então essas ações, por mais isoladas que elas sejam, elas são muito bem-vindas porque são passos no caminho de encontrar um dia essa revitalização total do nosso centro histórico.